Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui, vamos iniciar mais uma aula de português, tá bom? Vamos continuar falando sobre a poesia, hoje a nossa aula de gêneros textuais, e vamos continuar falando sobre o gênero textual, a poesia contemporânea, que é um gênero textual bastante conhecido, vocês conhecem, nós já introduzimos-lo, muito conhecido, temos vários artistas, autores renomados aqui no Brasil, que fizeram parte dessa coletânea de poetas e poetisas. Hoje a gente vai realizar algumas atividades e analisar alguns dos poemas mais conhecidos aqui do Brasil, de justamente desses autores famosos, como, por exemplo, Carlos Drummond, né? Clarice Lispector, entre outros aí que marcaram a poesia brasileira. Tá? Peço que vocês peguem seus livros de gênero textual, abram na página 35, página 30, tá bom? Vocês vão abrir na página 30, vamos realizar a leitura do próximo texto e em seguida realizar as atividades. Enquanto vocês estão pegando o livro de vocês, eu vou colocar o cabeçalho da nossa escola aqui, tá bom? Ok? Ok, pessoal? Então, vamos lá. Página 30. Nós já respondemos essa página, agora vamos passar para a 31. Temos o nosso segundo texto aqui. Vamos realizar a leitura com muita atenção. Primeiro eu vou deixar que vocês realizem, depois eu vou ler e a gente em seguida vai responder as atividades da próxima página, tá bom? Façam a leitura onde vocês estiverem aí, com muita atenção, e em seguida eu lerei com vocês. Ok, pessoal? Vou fazer a leitura agora e em seguida a gente vai responder as atividades. Coleção de esquecimentos. Eu tenho uma coleção de esquecimentos e apenas 2 mãos para ver o mundo. Meu dia passa inteiro num segundo, mas nada abafa a voz dos pensamentos. Nem frontal e nem melatonina. Eu tenho as saudades de um soldado, do que haveria de ser o meu passado, de tudo que escapou da minha sina.
Desculpas, culpas, lapsos de sinapses impregnam minha corrente sanguínea e sigo apassivando a carne ígnea e aplainando os vértices dos ápices. Eu sou super-homem submisso às rotas da rotina e ao tempo escasso. Enquanto esqueço do próximo passo, anoto um outro novo compromisso. Queria estar a sós comigo mesmo e ter a eternidade toda em torno, desfalecer no fogo desse forno, até me desfazer com um torresmo. Ok? Muito boa reflexão. Acho que vocês conseguiram entender o que ele quis passar. Tá. Vamos agora para o nosso glossário. Esses são os significados das palavras utilizadas no nosso texto, como, por exemplo, frontal. É um medicamento utilizado para tratar transtornos de ansiedade. Ele usa o frontal, nem frontal e nem melatonina. Ou seja, está se referindo a medicamentos. Melatonina, hormônio que induz ao sono. Ele está se referindo aí que ele não vai tomar nenhum desses medicamentos. Sina, destino que não se pode evitar. Fatalidade, sorte, tá? Algo inevitável. Ele utiliza sina aqui. Meu passado de tudo que escapou da minha sina, ou seja, do meu destino, do meu percurso. Lapsos, erro cometido ao escrever ou ao falar, falha causada, provavelmente por falta de atenção, espaço ou intervalo de tempo. Sinapses, pontos de contato entre duas células nervosas. Sinapses, ele usa aqui. Desculpas, culpas, lapsos de sinapses impregnam minha corrente sanguínea. Apassivando, fazer com que se torne passivo, ficar apático, tornar-se obediente, ou seja, passivo, uma pessoa que apenas recebe, que ela não dá, de certa forma. Ígnea, que se realiza ou resulta da ação do fogo ou do calor. Aplainando, fazer com que fique plano, solucionar os problemas e dificuldades. Vértices, a altura máxima atingida por algo que se eleva ou o ponto mais alto de algo, é o ápice, né? O ápice de alguma coisa, o ponto mais elevado de alguma coisa. Submisso, que tende a ser obediente, dócil, que se encontra numa posição inferior. E escasso é sem fartura, não abundante, em pequena quantidade. Tá? Muito bem, pessoal. Agora a gente vai fazer a reflexão acerca das perguntas que nós vimos aí no texto. Tá bom? Temos aqui de antemão o nosso primeiro quesito e faz o seguinte questionamento. Além da análise da imagem, a leitura em grupo exerceu alguma influência no modo como você interpretou o poema? Justifique comparando sua interpretação com a de seus colegas. Nesse caso aí, pessoal, vocês fizeram a leitura primeiro e em seguida eu fiz a minha leitura. Em sala, vocês entenderão como isso pode ser diferente. A interpretação que uma pessoa pode ter de algo pode ser talvez mais rápida do que a sua. Essa interpretação, cada pessoa, devido a seus conhecimentos prévios, que a gente chama de inferência, ela pode conseguir realizar a interpretação mais rapidamente. Então, essa discussão a gente vai realizar em sala, para que vocês consigam realizar outras interpretações e descobrir coisas que vocês não conseguiram descobrir no texto. Sempre é assim. Às vezes nós percebemos algo que nosso colega não percebeu e vice-versa. E isso nos ajuda a ampliar a nossa capacidade interpretativa. Segundo, a respeito dos elementos estruturais, além da divisão em quartetos e das rimas no final dos versos, que outros recursos podemos apontar como contribuintes para a formação da natureza poética do texto? Bem, lembra que a gente, antes de iniciar o primeiro texto, a gente chegou também a ver
algumas formas, né, através das quais o poema ele poderia vir, como, por exemplo, ele poderia vir em forma de rimas, mas não é obrigatório. Em um poema não é necessário haver rima, ele apenas torna-o mais legível. Tá? Mas algumas pessoas dizem que o poema ele só pode vir em forma de rima, poema ou a poesia, e está errado. Essa informação está errada. Tá? O poema ele tem rimas opcionalmente. Não é necessário haver rima. Então, quais são os outros recursos utilizados aí? Além da rima, nós já vimos, né? A gente também vê o corpo do poema. A poesia ela é incorporada, ela possui os estrofes, ela possui os versos, as separações, os parágrafos e etc. Então, todos esses recursos auxiliam para que nós consigamos identificar a estrutura textual, se é um poema, se é uma poesia, para saber o que exatamente é. Tá bom? Vamos lá agora para o terceiro quesito. O terceiro quesito ele diz o seguinte: assinale a alternativa em que há a presença da figura de linguagem paradoxo. Assinale a alternativa em que há a presença da figura de linguagem paradoxo. Aí a gente tem aí: enquanto eu esqueço do próximo passo, eu tenho as saudades de um soldado. Eu sou o super-homem submisso, desfalecer no fogo desse forno e ter a eternidade toda em torno. Tá? Aqui nesse caso a resposta correta é a letra C, tá bom? A presença da figura de linguagem paradoxo. Paradoxo por quê? Porque é como se fosse um paradoxo, um contraste. Tá? O super-homem submisso, ele não é submisso. Então, é como se fosse um contraste entre as duas afirmações. Tá bom? É como se fosse falar assim, fogo, frio. É como se fosse isso, é um contraste, tá bom? Vamos para o quarto agora. A sinestesia é uma figura de linguagem que ocorre quando as sensações e os sentimentos humanos se misturam. Aspecto que podemos destacar no verso. Letra A, meu dia passa inteiro num segundo. Letra B, desculpas, culpas, lapsos e sinapses. Letra C, queria estar a sós comigo mesmo. Letra D, apenas duas mãos para ver o mundo. Letra E, e sigo apassivando a carne ígnea. Tá? Ou seja, qual é a figura de linguagem que ocorre quando as sensações as sensações e os sentimentos humanos se misturam? Tá? Qual é a alternativa que indica essa mistura de sentimentos? Apenas duas mãos para ver o mundo. Vou mostrar para vocês aqui no texto. Pronto. Eu tenho uma coleção de esquecimentos e apenas duas mãos para ver o mundo. Meu dia passa inteiro no segundo, mas nada abafa a voz dos pensamentos. Tá? Então, esse é o trecho onde nós encontramos a presença dessa sinestesia. Terceiro, disserte sobre a relação entre o título e o conteúdo do poema. Nesse caso aí, será uma resposta pessoal. Você vai falar sobre a relação entre o título e o conteúdo. Qual é essa relação? O título é Coleção de Esquecimentos. E qual o conteúdo? Ele fala sobre o quê? Ele fala sobre talvez uma vida muito atarefada, onde ele aparentemente não tem tempo para nada. Qual é a relação entre isso? Uma vida muito conturbada, uma vida muito atarefada, gera um esquecimento precoce. Bom, devido a esse ritmo de vida o qual aparentemente o autor está vivendo. Vamos para o próximo agora. Sexto, quais as principais diferenças e semelhanças entre o poema de Arnaldo Antunes e a poesia tradicional? Vou mostrar para vocês.
Bom, para quem conhece Arnaldo Antunes, como certamente eu acredito que vocês nunca devem ter tido muito contato com esse tipo de poesia, vocês não vão conseguir realizar essa relação e elaborar essas diferenças entre a poesia tradicional e a de Arnaldo Antunes, tá? Mas uma diferença para vocês que não têm muito conhecimento acerca desse artista é que ele usa muitas rimas intercaladas, né? Nas estrofes e as rimas perfeitas. Ele utiliza muito a rima perfeita. O modo como ele explora essa temática, né? Em um contexto contemporâneo também. Ele fala sobre questões da vida, utilizando um exemplo contextual, mais contemporâneo, tá bom? E também essa questão das rimas perfeitas. A gente percebe que os poemas e as poesias dele estão cercadas por rimas, o que, como eu já tinha dito anteriormente, não é necessário, é opcional. O próximo agora. Sétimo, analise a crítica social contida no poema, citando versos que sirvam de exemplo para suas interpretações. Quais são, pessoal, os versos que servem de exemplo, tá? Quais são? Um verso que serve de exemplo para realizar uma crítica social. Dê um exemplo aí. Para realizar uma crítica social. O primeiro verso também fala sobre isso. O primeiro verso realiza uma crítica um pouco implícita, mas ele fala. O primeiro verso, onde ele fala aqui, ó. Eu tenho uma coleção de esquecimentos e apenas 2 mãos para ver o mundo. Meu dia passa inteiro mas nada por baixo dos sentimentos. Aqui ele está falando sobre, talvez, o uso de redes sociais, o uso da tecnologia que substitui o afeto humano, a presença humana sendo substituída por recursos tecnológicos que prometem cumprir essa função. A gente sabe que é impossível. Tá? Então, talvez a crítica tenha se centralizado nessa primeira parte aí, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, finalizamos essa primeira parte aqui, tá? Sobre a poesia contemporânea. Agora eu vou ler para vocês alguns dos poemas mais conhecidos aqui no Brasil, de artistas bastante renomados e conhecidos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Temos isso aqui, A Máquina do Tempo, de Carlos Drummond de Andrade. Acompanhe a leitura comigo. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas, pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo, e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes de meu próprio ser desenganado. A máquina do mundo se entreabriu, para quem de a romper já se esquivava, e só de o ter pensado se carpia. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável. Pelas pupilas gastas na inspeção, contínua e dolorosa no deserto, e pela mente exausta de mentor. Toda uma realidade que transcende a própria imagem sua debuxada, no rosto do mistério, nos abismos. Abriu-se em calma pura e convidando quantos sentidos e intuições restavam,
o quem de os ter usado os já perdera. E nem desejaria recobrá-los, se em vão e para sempre repetimos os mesmos roteiros, tristes périplos. Os mesmos sem roteiro, tristes périplos. Convidando-os a todos, em corte, a se aplicarem sob o pasto inédito da natureza mítica das coisas. Bom, tudo bem. Esse é o poema. Não sei se vocês conseguiram ver. Eu acredito que teve um problema no compartilhamento de tela, mas caso vocês não tenham conseguido ler, eu vou deixar o poema aqui para que vocês depois possam ler. Vou fazer uma coletânea e vou colocar no Flashback para que vocês possam realizar essa leitura, tá bom? Vamos lá, então. Agora vamos para o segundo. Esse aqui é Vou-me embora para Pazárgada, de Manuel Bandeira. Vou-me embora para Pazárgada, lá sou amigo do rei, lá tem uma mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgada, vou-me embora para Pazárgada. Aqui eu não sou feliz, lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente, que Joana e louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha a ser contraparente de nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro bravo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar, e quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de menino Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Pazárgada. Em Pazárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgada. Tá? Aqui, aparentemente, fazendo uma relação a algum local onde ele tem total liberdade, tá? Onde ele tem total liberdade. Vamos ver outra aqui. Soneto da Fidelidade, de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre, e tanto que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, o seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte e a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. E o último aqui, tá, que é de Olavo Bilac, Via Láctea. Ora, direis, ouvir estrelas, certo, perdestes o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto, e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com ela? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Muito bem, então a gente finaliza com a leitura desses poetas e dessas poetisas aqui. Tá? Eu vou fazer uma coletânea e vou mandar para vocês no Flashback, para que vocês possam realizar uma leitura mais detalhada. Como aqui eu li de forma rápida, vocês certamente não conseguiram entender tudo o que o artista ele quis passar com esses poemas. Então eu vou passar uma coletânea no Flashback e vou mandar para vocês, juntamente a uma atividade que vocês realizarão e me entregarão na semana que vem. Vocês vão produzir uma poesia
Vocês vão produzir uma poesia baseada nas características vistas nas aulas passadas, tá bom? Vocês vão analisar as características sobre as quais nós falamos, né? Que é a presença ou não opcional de rimas, mas é necessário haver estrofes, é necessário haver versos, linhas, tá? É necessário haver a separação, os parágrafos, tem que ter um corpo, uma estrutura correta, tá bom? Então, vocês vão mandar isso para mim através do Clésio. E na próxima aula a gente vai finalizar esse gênero textual, tá bom? Corrigindo também o poema e a poesia de vocês, para que possamos iniciar já o nosso próximo capítulo do livro de gêneros, que é o 4º capítulo. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido tudo isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem quanto à atividade, vocês podem me consultar. Eu aconselho, eu recomendo que vocês façam essa atividade e observem os artistas que eu mandei para vocês. Deem uma olhada nos seus poemas, nas suas poesias, para que vocês possam se basear, tirar uma ideia. Eu não quero que vocês copiem, não. Eu quero que vocês utilizem como uma ferramenta para dar uma motivação para vocês, para que vocês possam, a partir daí, construir o próprio poema ou a poesia de vocês, tá? Então vejam esses poemas que nós lemos também, realizem a interpretação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo no Clésio, tá bom? Não esqueçam de entregar a atividade no post que eu vou colocar lá. Não é para chegar e mandar, não. Eu vou colocar um post com essa atividade, aí você vai fazer isso, tá bom? Fica para a nossa próxima aula, beleza, gente? Então, muito bom estar aqui com vocês. Tenham uma ótima semana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem que estamos à disposição de vocês lá no Clésio, no que vocês precisarem. Então, estudem aí, revejam as características sobre esse gênero, para que vocês venham, não esqueçam de nada, porque se vocês esquecerem, a nota ela vai sofrer uma redução, tá bom? Tem que ter toda a estrutura, tem que ter o gênero, tem que ter, se tiver rima, é opcional, mas tem que ter as estrofes, tem que ter as linhas, enfim, tem que ter todo aquele processo, tá bom, gente? Então, vejo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal. Até lá.